Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para escrever um termo quadrático como produto dos termos lineares. Então nós temos ali, por exemplo, um x menos a ao quadrado, ou até mesmo uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, que é o termo quadrático. Pessoal, esse a é diferente daquele ali. Deixa eu trocar aqui essa letrinha aqui. Vou colocar um d aqui. Pronto. Tá? X menos d ao quadrado vai ser igual a x menos x1 vezes x menos x2, onde x aqui é a variável x e o x1 e x2 são as raízes desse termo quadrático aqui. E nós sabemos que um termo quadrático pode ser escrito como ax ao quadrado mais bx mais c, dessa forma aqui também. O intuito do vídeo de hoje é escrever esse cara desse tipo aqui. Como que funciona? Esses dois, x1 e x2, são as raízes da minha função quadrática aqui. Então, para escrever essa função como produto entre dois termos lineares, nós temos que encontrar as raízes. E essas raízes podem ser encontradas fazendo a equação de Bhaskara, fazendo uma soma e produto, por exemplo, ou simplesmente resolvendo a equação, caso ela seja uma equação de segundo grau incompleta. Aqui nós vamos trabalhar primeiro com uma equação incompleta, x ao quadrado menos 4. É um termo quadrático, uma função quadrática, tem o a diferente de zero, vezes x ao quadrado, então ele tem duas raízes. Tá? Podem ter duas raízes iguais ou duas raízes distintas, mas o fato é que ele tem duas raízes, tudo bem? Como é que a gente faz para encontrar as raízes? Aqui, como é uma equação incompleta, nós podemos simplesmente isolar o 4 e calcular o valor de x. Então fica... Então vamos igualar a zero para poder encontrar as raízes do nosso termo quadrático. Então fica lá, x ao quadrado igual a 4. 4 dá menos, passa para cá mais. Aí nós temos que o x vai ser igual a raiz quadrada de 4. Ou seja, x é igual a mais ou menos 2. Essas são as duas raízes. Sabendo que o valor de x assume os valores mais ou menos 2 quando a equação é igual a zero, nós sabemos que x ao quadrado menos 4 pode ser escrito como x menos a primeira raiz. Vamos dizer que a primeira raiz é menos 2, que é o menor dos números, Então aqui fica menos menos 2, que é mais 2. Que multiplica x menos a segunda raiz, que é o mais 2. Então fica x mais 2 vezes x menos 2. Tá certo? Então, dessa forma, nós tínhamos uma função quadrática aqui, e nós encontramos desta função quadrática como que seria escrita através da multiplicação de dois termos lineares. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, pegar um exemplo agora de uma função, que seja uma função quadrática. Sei lá, vamos ver aqui, x ao quadrado mais x menos 6. Como que eu posso escrever essa função aqui como x menos x1, que multiplica x menos x2? Eu preciso encontrar as raízes dessa equaçãozinha aqui para colocar no lugar do x1 e do x2. Bom, nós poderíamos utilizar a equação de Bhaskara para encontrar, mas essa é uma equação com coeficiente a igual a 1, então dá para usar o método da soma e produto. Como que funciona? Nós temos que encontrar dois números, um x1 e um x2, cuja soma deles seja igual a menos o b é o coeficiente linear aqui, tá? Então seja igual a menos 1, e o produto seja igual a menos 6, que é o nosso c, tá? Então eu pego o número que está aqui na frente, nesse caso é 1, e troco o sinal, tem que ser a soma. E o produto tem que ser igual a menos 6, que é o valor do c da nossa equação aqui do segundo grau. O que eu posso tirar desses dois números aqui? Bom, eu sei que a soma... Primeiro, eu sei que o produto deles é negativo, entre dois números, x1 e x2. Se o produto é negativo, isso significa que o sinal deles são diferentes, tá? Um deles é positivo e o outro é negativo. Porque se forem dois negativos, daria positivo, o produto seria positivo, e se fossem dois negativos, o produto também seria positivo. Bom, eu sei que os sinais são trocados. Agora, a soma dá menos 1. Se a soma tem um sinal negativo, isso significa que o número negativo, além disso, ele tem um módulo maior do que o número positivo, porque a soma dos dois dá negativo. Tá? Então eu já sei que são dois números, um positivo e um negativo, e o negativo é maior em módulo. Tá?
Então, quais dois números que seguem essas duas dicas, né? Que é a soma dá menos 1 e o produto dá menos 6, né? Ó, 2 vezes 3 é 6, né? Tem que ser com sinal trocado. Então, é um menos 2 e um 3 ou um menos 3 e um 2. Mas eu sei que o negativo é menor, né? Porque a soma dá negativo. Então, eu tenho aqui menos 3 e 2 como raízes. Vejam lá. Ó, eu sei que o maior deles em módulo é negativo, porque a soma deu menos 1. Então aqui é o menos 3. E o 2 fica positivo. E o produto deles dá menos 6. 2 vezes menos 3 é menos 6, né? E menos 3 mais 2 dá menos 1. Então essas são as duas raízes, tá certo? Como que fica, né? O nosso polinômiozinho aqui, ó. X ao quadrado mais x menos 6 será escrito como x que multiplica... desculpa, é x menos, né, a primeira raiz, que é o menos 3, então fica mais 3. E depois nós temos o x novamente, menos a segunda raiz, que é o 2. X menos 2, tá? E é dessa forma que nós podemos escrever, né, esse polinômio quadrático aqui como produto de dois termos lineares, tá? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.